moderno é bacana, né? Muita novidade, tecnologia, na parte da saúde, um montão de descoberta bacana para várias doenças, mas junto com ele vem vários problemas e um deles é o estresse. Quem nunca teve pelo menos um momento de estresse na vida? Acho que todos nós, né? O estresse, ele abala qualidade de vida, sono, problema cardíaco, problema emocional, enfim. A gente tem que parar, respirar fundo e deixar a vida rolar, né? E curtir um pouquinho a nossa vida. Sei que é difícil, fácil falar, né? E por isso o nosso tema essa semana vai ser estresse. E nada melhor do que uma pessoa que vive uma rotina enlouquecida. Eu já achava que era enlouquecida, mas depois de 5 minutos de conversa, eu não sei como ele consegue achar tempo para tantos afazeres. Eu estou com o Mauro Merci, um advogado muito querido da cidade, e ele vai dividir um pouquinho do dia a dia, as manias que ele tem, e tenho certeza que você vai se identificar. Aliás, se você identificar, a gente vai tentar ajudar os nossos profissionais. Primeiro, eu queria agradecer de você ter aceito o nosso convite, Mauro. E é um prazer para a gente poder dividir com o pessoal que assiste o De Bem com a Vida esse tema, que é um tema que está muito em alta, né? É verdade. Eu que agradeço o seu convite e me sinto lisonjeado de participar do seu programa. Obrigada. Vamos começar falando de estresse. A sua rotina, você estava me falando, é enlouquecida, né? Bem corrida. Você começa que horário? Você acorda que horas? Geralmente eu acordo em torno de umas 6h30, 5 horas, 7 horas. E que hora começa no trabalho? Eu chego aqui no escritório em torno de umas 8h30, 9 horas. Mas já de manhã, fazendo alguma coisa em casa, sempre ocupando esse tempo com alguma leitura, vendo e-mails. Mas chego geralmente no escritório em torno de umas 8h30, 9 horas da manhã. Vamos começar falando em relação à alimentação, né? Porque, na verdade, quando a gente está estressado, né, a gente acaba descontando em alguns alimentos. Me conta qual é o seu alimento-chave na hora que você está, assim, furioso, cansado. Vocês não vão acreditar. Qual é? Café. Gente, o café, você imagina? O café, ele é estimulante, né? E isso te acelera mais? Olha, eu acredito que sim, né? Até pelas propriedades, às vezes especificidades do café, eu acredito que ele deve contribuir para o estímulo. Mas assim, eu tomo bastante café durante o dia, né? Durante o trabalho, às vezes você está com algum entrave no trabalho, algum problema jurídico para resolver, você acabo fazendo um café, que tem uma maquininha na minha sala, faço um café, tomo café, fico raciocinando. E o café é um parceiro, né? Um parceiro bacana aí que eu tenho. Que acelera, isso mostra que você adora uma adrenalina, né? Sim, eu gosto de adrenalina. Você falou que até de madrugada às vezes você acorda e toma um café? Exatamente. Às vezes eu acordo do nada, porque eu acredito que todos os advogados têm esse problema, de acordar do nada durante a noite, né? Pensando no que vai fazer, no que é preciso fazer. Então aí eu saio da cama, vou até a cozinha, tem outra maquininha de café lá e acabo fazendo um café rapidinho, tomo um café, penso um pouco, volto para a cama e durmo mais um pouco que tem que dormir. Você desconta na comida, por exemplo, você chega em casa cansado, senta e come bastante? Não. Que sorte. Não tenho esse hábito de comer muito. Na verdade, assim, durante a semana, poucas vezes eu vou almoçar. Eu faço um lanche rápido aqui no escritório mas não tem tempo. Não tem tempo. Estou errado, sei disso. Sei que estou errado, tem que se alimentar corretamente, tem que tomar menos café. Mas eu acho que é uma fase e isso aí a gente vai, né, ajeitando, adaptando, né? E por isso a gente convidou a nossa nutricionista, a Milena, para explicar um pouquinho a relação da comida com o estresse. O café não seria a bebida ou o alimento mais indicado para uma pessoa que está sofrendo uma crise de estresse. Mesmo porque durante um estresse muito forte ou agudo, o estômago é o primeiro órgão que sofre.
E o café, principalmente se você consumi-lo com o estômago vazio, vai piorar essa dor. Então, com certeza o café não seria a melhor indicação nesse momento. Principalmente se for durante a noite, né? A cafeína tem um efeito extremamente estimulante e tudo que uma pessoa que está sofrendo de estresse precisa é de descanso. É dar descanso para o corpo e para a mente. E tomar café de madrugada não vai melhorar esse quadro. O que acontece numa situação de estresse é um desequilíbrio nutricional muito grande. O organismo desvia os antioxidantes, os nutrientes que vêm da dieta para controlar o processo de estresse. E muitas outras funções do organismo acabam sofrendo com isso. Por isso do estômago ser um órgão-alvo, porque o zinco é um nutriente importantíssimo para produzir suco gástrico e ele é completamente desviado para esse controle emocional quando a pessoa tem um estresse muito grande e o estômago fica meio de lado, o organismo dá prioridade para o que é mais importante. O problema disso é acabar viciando em alguns medicamentos que não são tão indicados de uso crônico e que podem com certeza fazer muito mal à saúde, atrapalhando N processos, aí, principalmente digestivos. Esse desequilíbrio nutricional pode trazer inúmeras consequências, inclusive piorar o estresse. O importante é que você procure um profissional que tenha condição de identificar, através dos seus sintomas, quais são os nutrientes que estão em falta, em deficiência. Normalmente são praticamente todos, e aí só corrigir a alimentação nem sempre é suficiente, é o início. E depois entrar com uma suplementação mais focada naqueles nutrientes que são mais importantes. Uma coisa muito importante que eu sempre digo é: nunca desconte na alimentação qualquer tipo de emoção, independente de ser boa ou ruim. E a ansiedade, o estresse entra nessa situação também. Alimentar-se nunca vai resolver quando você está estressado. Normalmente as pessoas descontam isso em alimentos que não são os melhores. Ninguém vai comer uma tigela de salada de fruta quando está ansioso. Eles vão buscar normalmente o chocolate, os doces, as massas, a bebida alcoólica muitas vezes, o café. São alimentos que em excesso vão ser prejudiciais. A ansiedade não vai resolver com o consumo desses alimentos, muito pelo contrário, isso vai piorar, pode até agravar o quadro. Algo que resolve muito bem uma crise de estresse é a atividade física. As substâncias que o corpo produz vão de encontro a esse pico de estresse que a pessoa tem, amenizando essa sensação e controlando e trazendo um equilíbrio maior para o corpo. A alimentação, infelizmente, não vai trazer esse efeito. Então, nunca desconte na comida quando você tiver uma crise de ansiedade, porque o prejuízo vai ser só seu. Bacana essa explicação, né? Agora, Amaro, vamos falar um pouquinho do foco, do equilíbrio. Você se considera uma pessoa equilibrada? Sim, eu acredito que uma das necessidades do advogado é ter equilíbrio, né? Ele tem que ter noção exatamente do que fazer, tentar dividir as questões pessoais do trabalho, em que pese haver esse envolvimento natural, né, com o cliente, mas o advogado tem que ter o equilíbrio para poder tomar o rumo certo da própria defesa ou propositura de uma ação, ou até mesmo numa tentativa de acordo. Ele tem que estar equilibrado, ele não pode se deixar levar por devaneios, né? Sei lá, situações um pouco mais complexas que ele perde o controle. Ele tem que sempre estar equilibrado, isso é fundamental. E o Mauro? O Mauro já teve um dia de fúria? Não, o Mauro é advogado, o Mauro. Sim, claro, eu sou humano, sou normal. Certamente todos os advogados devem ter tido alguns dias de fúria, mas certamente você tem que tentar manter o equilibrado, né? Para tomar decisões que na nossa profissão, as decisões, elas não afetam diretamente o advogado, mas certamente vai afetar o cliente, né? Porque é aquilo que nós estávamos falando, o cliente chega no escritório, ele não vem para falar assim: nossa, que bacana, se a gente boa, vim aqui passar a tomar um café, fazer um contrato. Sempre traz problema, né, para você tentar resolver. O escritório de advocacia é o local onde a pessoa busca uma ajuda e, consequentemente, essa ajuda, ela não é imediata. Não é que nem você ir até uma loja de imóveis, achar
um móvel bacana, uma poltrona bacana, você vai lá, paga, compra e leva embora no ato para casa. Aqui não, no escritório de advocacia a pessoa vem, traz um problema para você resolver, você explica que, infelizmente, na maioria das vezes esse problema vai se arrastar por anos para ser resolvido, e nesse período é óbvio que existe um estresse na espera, nas audiências, né? Tudo remete ao estresse. O advogado ir para uma audiência, toda vez que eu vou para uma audiência, eu ainda sinto aquele frio na barriga, aquela ansiedade, porque faz parte do seu dia a dia. Aliás, em que pese fazer parte do seu dia a dia, são coisas novas que podem acontecer. Mas traz um estresse. E por isso que você tem que ter equilíbrio, né? Para que você possa, obviamente, fazer o melhor para o seu cliente. Sim, mas nem sempre é assim, né? No dia a dia, a gente convidou a doutora Idamis, uma psicóloga super conceituada, para explicar um pouquinho para a gente essa relação de equilíbrio, esses dias de fúria, esses picos, por que surge. Enfim, vamos tentar entender como funciona a ansiedade, o desequilíbrio num dia de estresse. O estresse é uma resposta a um estímulo súbito ou ameaçador. Súbito é um susto, ameaçador é um perigo. Né? Então, eu tenho um perigo que vem de fora, ou um susto, e ele vai provocar em mim algumas reações de alguns hormônios. A adrenalina é um hormônio bastante conhecido para isso. Quando eu produzo adrenalina, imediatamente eu vou dar um estímulo endógeno para que eu produza uma outra substância que chama-se corticoide. O corticoide é uma substância que nos dá uma sensação de bem-estar. Então, depois da adrenalina, eu obtenho uma sensação de bem-estar. Esse mecanismo, ele pode ser um mecanismo que me vicia, né? Por quê? Porque eu quero essa sensação de bem-estar. Então, eu busco antes uma sensação de adrenalina, né? Quando a gente pensa isso na vida cotidiana, que eu tenho uma vida muito estressada, por exemplo, a adrenalina, ela entra como um estímulo, que pode ser um estímulo agradável e bom, que me motiva, né? Ou pode ser um estímulo que me leva a níveis muito altos. O estresse pode ser um estímulo que me leva a níveis muito altos de adrenalina e de corticoide, né? O corticoide é uma substância que dá a gente se vicia no corticoide. Então, para a gente interromper esse ciclo de adrenalina e corticoide, se eu não tenho o elemento estressante, eu preciso colocar um outro elemento para que eu possa produzir adrenalina e depois produzir o corticoide, como, por exemplo, uma atividade física. É importante lembrar que o estresse ele não é só nocivo, né? Um pequeno estresse é importante para que eu me mova, para que eu busque novas oportunidades na vida, novos trabalhos, novos estímulos na vida mesmo. Agora, quando o estresse passa de um nível que eu tenha a possibilidade de uma autorregulação, né? Quando o estresse, eu passo por uma situação estressante, não consigo relaxar. Outra estressante, não consigo relaxar. Esse acúmulo de situações estressantes pode me levar para uma situação muito mais grave, que a gente identificou, que o mundo hoje dos consultórios identifica como a síndrome do burnout. Então, a dica para isso é que a gente possa, se a gente conseguir eliminar alguns agentes estressores, colocar sempre uma atividade física, que a gente possa estar produzindo a nossa adrenalina por ela e não por uma briga, por uma discussão, tá? Acho que esse é o caminho mais interessante. E não esquecer que uma dosezinha de estresse ela é importante para que a gente construa a vida, porque se a gente não tiver nenhuma dose de estresse, a gente também não sai do lugar. Tá? Acho que essa é a questão bastante importante. E a gente ficar ligado para não entrar nesse ciclo vicioso sem a atividade física. O estresse desencadeia vários sintomas, né? Às vezes, né, Mauro, a gente vai no médico que está com
com uma dor no coração, eu estou com um problema de coração, vai, realmente você tem um diagnóstico, mas, na verdade, no fundo mesmo, não sabe que é causado pelo estresse. A gente cura o sintoma, mas não a causa, né? Você já teve, em algum momento, algum problema com o coração? Já. Já? Já. Não foi grave, mas já tive. E, obviamente, que o estresse contribuiu bastante para isso, né? E o café também. Porque, além de tudo, ainda ele toma café o tempo todo. Porque é inevitável. Hoje, aqui no escritório, e além dos problemas que nós temos no escritório, como todo escritório tem, né? As causas que correm aqui. Então, você tem, cada pasta que você tem aqui, você tem um problema para ser resolvido. Né? Então, temos milhares de pastas aqui. Cada pasta que tem aqui tem um problema para ser resolvido. Esse problema para ser resolvido está diretamente relacionado a uma empresa que abriga trabalhadores que têm responsabilidade familiar, ou então está diretamente relacionado a uma pessoa, uma família, enfim. Você se cobra muito? Mas é necessário. Você se cobra? É necessário. Eu acho que o profissional que tem responsabilidade, se ele não ter essa cobrança, essa autocobrança, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que você se cobra, você também cobra os advogados que trabalham com você, as pessoas que estão ao seu redor, porque é necessário. Para você ter um resultado eficiente, você tem que ter um trabalho profissional. E para você ter um trabalho extremamente profissional, você tem que ter cobranças, você tem que ter retorno daquilo que você está precisando desenvolver ou fazer. E voltando à questão do estresse, do problema do coração, então você tem essa relação de processo com a pessoa. Por mais que você procure desvincular Ficar sentimento... neutro, não consegue. Você é um ser humano, Você é um né? ser humano, você acaba puxando para si essas questões. Você Então, teve um ataque eu tive cardíaco. uma taquicardia e fui ao médico e ele viu realmente que era um estresse altíssimo acumulado com a cafeína. Então pediu para diminuir o café e me alimentar melhor e tal, e eu acabei fazendo isso. Mas já voltei a tomar mais café. Então vamos escutar um especialista em cardio, Dr. Suzuki, Fábio Suzuki, que vai explicar um pouquinho pra gente entender liberação de hormônio, quais os problemas, pra gente começar a prestar mais atenção na nossa correria do dia a dia. Nos dias atuais, o estresse está presente em grande parte da população mundial, devido ao chamado estilo de vida moderno. O estresse é um conjunto de reações exageradas do organismo frente a agressões internas ou externas, que levam a um desequilíbrio deste organismo. Já foi provado que indivíduos que sofrem de estresse estão sujeitos a um risco maior de doenças cardíacas. No Brasil, mais de 30% das mortes estão ligadas à doença cardiovascular. Existem fatores de risco para a doença cardíaca, que são a hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado, tabagismo e sedentarismo. E o estresse também entra nesta lista como um fator de risco para doenças cardíacas. Os sintomas de uma pessoa com estresse seriam o nervosismo, insônia, dor de cabeça, suor excessivo, tremores, transtornos alimentares e, em casos mais graves, a depressão. O estresse pode ser dividido em agudo e crônico. O estresse agudo é um acontecimento traumático nem sempre evitável, como, por exemplo, a perda de um parente, um assalto, uma doença grave na família ou desemprego. Às vezes, o estresse pode aparecer até mesmo em situações boas, como casamento, nascimento de um filho. O estresse agudo pode causar um dano imediato na hora do acontecimento. Por exemplo, uma pessoa que infarta durante um assalto. Porém, após um tempo, esse estresse agudo tende a desaparecer, não causando maiores danos. Mas se esse estresse se manter, ele é chamado de crônico. O estresse crônico é o estresse do dia a dia, com problemas de trânsito, na profissão, doenças, problemas econômicos e familiares. São situações, às vezes, difíceis de se resolver e, portanto, a pessoa convive com esses problemas diariamente.
Com isso, são liberados principalmente duas substâncias no organismo, a adrenalina e o cortisol. A adrenalina e o cortisol agem induzindo principalmente a elevação da pressão arterial e o aumento da frequência cardíaca, e é esta situação que pode levar ao desenvolvimento de doenças do coração e ao infarto do miocárdio. Identificado o problema, a pessoa com estresse deve aceitar o diagnóstico, ouvir pessoas que estão ao seu lado, que podem ser seus familiares ou amigos. E essa pessoa deve procurar ajuda de um médico, que irá orientar sobre melhor tratamento, seja ele com medicamentos ou não. Não procurar desestressar fazendo uso de substâncias químicas, como álcool, cigarro ou outras drogas. Essas substâncias podem até amenizar os sintomas durante o uso, porém não vão resolver os problemas. Não procurar alívio dos sintomas exagerando em algum alimento, como chocolate, por exemplo, ou gastando dinheiro com produtos desnecessários. Isso, com certeza, irá gerar uma sensação de culpa que só vai aumentar o estresse. E a dica mais importante sobre o estresse é de que medidas simples no dia a dia das pessoas podem aliviar os sintomas. A primeira é, claro, tentar resolver o seu problema que leva ao estresse. Fazer atividade física, não importa qual atividade, desde que lhe traga prazer. Uma alimentação equilibrada, sem exageros, um sono adequado e relacionamentos pessoais agradáveis. Essas atitudes são ótimas para se evitar o estresse, prevenir doenças cardíacas e ter uma vida mais saudável. Bacana a explicação, né? Então a gente tem que começar a ficar ligado nos sintomas, né? Porque a causa, eu acho que uma porcentagem muito grande da população tem o estresse, então a gente precisa saber lidar com ele. Você sabe lidar sozinho ou você precisa de uma fitoterapia, de uma medicação? Não tomo calmante, evito tomar remédios, até porque se começar eu tenho certeza que vou me tornar dependente. Então eu prefiro determinado período tomar mais água, tomo bastante água no escritório, evito de tomar... O único remédio que eu tenho tomado ultimamente, assim, há alguns anos eu tomo, é omeprazol, que é por conta do estômago, né? Que está relacionado eventualmente ao café e ao estresse. Exatamente. Mas o omeprazol é um companheiro também, até foi indicado por médico, né? E ajuda aí na digestão e dá um equilíbrio também. Sim, mas às vezes uma fitoterapia, uma erva, ela acaba ajudando um pouquinho quando nós estamos em crise. Por isso a farmacêutica vai explicar um pouquinho sobre esses relaxantes, esses calmantinhos super naturais que podem sim fazer parte do nosso dia a dia. Hoje vivemos num mundo de estresse, correria, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O que é importante para a gente aliviar esse estresse do dia a dia é associar atividades físicas, momentos de prazer, de lazer, e isso tudo já ajuda bastante a diminuir esse estresse do dia a dia. E temos também as opções de produtos que são fitoterápicos, que auxiliam bastante nessa etapa, que são a base de valeriana ou passiflora. São produtos naturais que ajudam bastante e que diminuem o estresse do dia a dia. Mauro, você tem alguma válvula de escape? Alguma coisa que você relaxe? Uma meditação, uma massagem, enfim, alguma coisa que você consiga ter um prazer de relaxar? Olha, massagem ajuda bastante. Você conseguiria fazer? Sim, claro. E ajuda, não tenho dúvida. Eu já fiz algumas vezes e tal. Mas o que, assim, no dia a dia acaba com essa correria, você não tem tempo para agendar uma massagem, coisa do gênero. Mas a minha fuga, na verdade, eu gosto muito de televisão. Eu gosto de assistir filmes, eu gosto de assistir futebol, principalmente. Futebol, né? E também leitura. Às vezes, quando eu acordo ou vou dormir, eu sempre tenho um livro de cabeceira lá. Que te tira um pouco dessa sua correria. Atualmente eu não tenho feito nada. E há necessidade realmente de ser feito alguma coisa. E olha, a gente vai dar uma dica para você de relaxamento com a nossa Físio. Vamos dar uma olhada.
Com a correria, né, do dia a dia, o trabalho, pressões, o trânsito que também está acontecendo bastante, e entre outras coisas, deixam as pessoas ainda mais nervosas. Então, com isso, a massagem relaxante está sendo uma ótima opção para estar relaxando, para ter um momento só seu. O que a massagem relaxante ela vai fazer? Ela vai tirar, né, toda a tensão dos músculos, aliviando, dando sensação de bem-estar para a pessoa. E também o que a gente pode estar fazendo é um ofurô com água aquecida, aromatizada, e finalizando a massagem para estar deixando a pessoa mais relaxada. A massagem também é uma questão de saúde, tá, gente? Ela vai ajudar você a ter uma melhora na qualidade de vida, ela vai te deixar você com bem-estar, com autoestima, e deixar também você resolver os seus problemas do dia a dia com mais prazer. E como a gente fala que o estresse desencadeia vários sintomas, em relação à pele também, queda de cabelo, aquelas coceiras, às vezes você está com uma coceira já há muito tempo e não sabe o que é, e é o estresse. Por isso a gente convidou a doutora dermatologista para estar falando com a gente e explicando um pouquinho. Não vou perguntar porque eu sei que você não teve, né? Mas muita gente vai se encaixar aí nessa entrevista. Com o ritmo de vida atual, é muito difícil a gente encontrar as pessoas que não sejam estressadas. É muito comum nos consultórios médicos os pacientes já entrarem e falarem: nossa, estou muito nervoso, estou muito cansado, estressado, não tenho tempo para nada. E a gente sabe que o estresse é um fator muito importante para diversas doenças. As doenças, em geral, elas têm causas internas, né, hereditárias, uma predisposição de cada pessoa, também fatores ambientais, que podem ser desencadeantes ou agravantes. Entre esses fatores ambientais, o estresse é muito importante, sobretudo nas doenças dermatológicas. O estresse ele aumenta a chance das pessoas terem doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, psiquiátricas, entre outras. No campo da dermatologia, quase todas as doenças sofrem influência do estresse, tais como psoríase, que são aquelas manchas vermelhas que descamam, o vitiligo é muito relacionado a esse fator emocional, são aquelas manchas brancas, facilmente percebidas pelas pessoas. Além disso, a queda de cabelo, alopecia areata, que é a perda de pelos em outras partes do corpo, herpes, espinhas, né, a acne e até o aumento de sudorese, a hiperidrose. Mas devemos também ter alguns cuidados, porque muitas pessoas acham que o estresse é a única causa das suas doenças. Então, cabe sempre ao médico pesquisar vários outros fatores, várias outras causas desencadeantes e deixar como uma doença emocional um diagnóstico aí de exclusão para o paciente. Então, a dica é, para controle das doenças de pele e de outras doenças, ter hábitos de vida saudáveis. Uma boa alimentação, boas noites de sono, realizar atividades físicas, sobretudo ao ar livre, uma boa conversa e sempre ter momentos de lazer. Afinal, saúde é o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. Bom, já deu para sentir um pouquinho, né? O Mauro não tem tempo, correria, mesmo a gente tentando entrar um pouquinho na vida pessoal, ele põe lá o trabalho em primeiro lugar, sempre colocando os clientes como exemplo. Isso é bacana, tá? Eu convidei o Mauro por ser da área de direito, que é uma das áreas também que são muito afetadas, mas a gente sabe que quem mexe com bolsa de valores, aliás, hoje até o empresário, né, ele está passando por um estresse, porque o país não está lá grande coisas, então tem muitos problemas que estão aflorando, então hoje só de você sobreviver nesse país já é um estresse. Então a gente fez um programa especial sobre estresse, para de repente você que está assistindo a gente teve alguns sintomas que a gente citou, então vai procurar um médico, vai fazer um relaxamento, vai descansar, tira um momento para você, porque a gente tem que se cuidar, né? O programa é para isso, para alertar você, para ter uma qualidade de vida melhor, na alimentação, no teu corpo, na tua pele, enfim, para que sua vida flua gostoso. Bom, eu queria agradecer, Mauro, de você ter compartilhado um pouquinho do seu dia a dia com a gente. E eu queria entregar
A Lourenço Alimentos, uma cartinha para você. E os produtos da Banana Brasil nessa cesta, com produtos de qualidade, barrinhas, nuts, bananinhas, enfim. Para que você, ao invés de tomar o seu cafezinho, coma uma barrinha que vai ser mais nutritivo, né? Certo, eu agradeço. Agradeço ao Lourenço Alimentos, né, pelo carinho. Agradeço a você também pela oportunidade de participar desse programa seu bacana, que todos nós acompanhamos aí. Que bom, que bom. E desejar sucesso. Obrigada. Né, cada vez mais. Obrigada. Ainda mais. Obrigada, meu lindo. E vocês, espero, a gente vai ter o próximo encontro semana que vem com um tema bastante importante também. E fiquem com Deus. Semana que vem a gente está de volta com mais qualidade de vida, saúde e bem-estar, que é o que você precisa.